Bom dia aos queridos amigos que acompanham a meditação Minha Consagração hoje, no canal que tem o mesmo nome. Hoje, dia 12 de março, vamos falar um pouquinho sobre Daniel e de como ele vivia segundo os seus princípios. O verso está em Daniel 6:4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa nele. Daniel era sujeito às mais fortes tentações que podem assaltar a juventude desta época. Contudo, foi fiel às instruções religiosas que recebeu no princípio de sua vida. Foi cercado de influências planejadas para subverterem aqueles que vacilassem entre os princípios e a inclinação. Mas, não obstante, a palavra de Deus o apresenta como um caráter sem defeito. Daniel não ousou confiar em seu poder moral. Ele procurou viver em paz com todos, enquanto era inflexível como o altaneiro cedro, sempre que um princípio estivesse envolvido. Em tudo quanto não entrava em choque com o seu conserto para com Deus, era atencioso e obediente aos que sobre ele tinham autoridade. Na experiência de Daniel e de seus companheiros, temos um exemplo de vitória dos princípios contra a tentação de condescender com o apetite. Isto nos mostra que, mediante os princípios religiosos, os jovens podem alcançar a vitória sobre a concupiscência da carne, permanecendo fiéis às exigências divinas. O que teria acontecido se Daniel e seus companheiros tivessem cedido diante daquelas autoridades pagãs e houvessem condescendido ante a pressão que lhes fora feita, então, comendo e bebendo como costumavam fazer os babilônios? Esse simples passo de afastamento dos princípios teria ofuscado a noção que tinham da razão e enfraquecido a repulsa que sentiam pelo mal. A condescendência com o apetite teria acarretado o sacrifício do vigor físico, a agudez do intelecto e a força espiritual. Um passo errado teria provavelmente levado a outros, até que a sua ligação com o céu fosse interceptada, e eles seriam derrotados pela tentação. O hino que eu vou cantar traz a experiência de alguém que não foi tão firme como Daniel, porque a Bíblia é um livro muito completo. Ela traz exemplos para nós como Daniel, que foi uma pessoa inabalável, e nós temos que ter exemplos, Daniel em Cristo, mas ela também traz exemplos como Davi. E na oração do Salmo 51, Davi pede para ter um espírito reto e inabalável, talvez como Daniel, não é? E esse também pode ser o nosso pedido, seja em qualquer circunstância que estivermos atravessando. Não me lances fora
Não me lances fora da tua santa presença e não retires o teu Santo Espírito de mim. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Não me lances fora da tua santa presença e não retires o teu Santo Espírito de mim. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. E sustém-me com espírito voluntário. Convido você a orar comigo nessa manhã. Querido e bom Deus que estás nos céus, mais uma vez na Tua Palavra nós encontramos exemplos sólidos de como um ser pode ser vitorioso quando está arraigado aos Teus princípios. Nós vimos na experiência de Daniel que quando havia um conflito entre os princípios e a sua inclinação, a sua firmeza e a sua comunhão com Deus o faziam escolher pelo princípio. E isto é uma vitória, isto é uma força que nós podemos alcançar em Ti. Mas nem sempre nós temos, Senhor, essa força. Muitas vezes cedemos. E aí podemos fazer apelo como Davi, que orou pedindo que o Senhor criasse nele um espírito reto e inabalável. Quantos de nós não queria ter um espírito reto e inabalável como o de Daniel? Mas quantos de nós não fomos fracos como Davi? E nesta manhã eu quero entregar nas Tuas mãos todo filho Teu que está em luta entre os Teus princípios, entre aquilo que o mundo traz como atrativo e aquilo que nós conhecemos pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa fortalecer aquilo que nós conhecemos de Ti, para que possamos dizer não à tentação, para que possamos ficar firmes ao Teu lado, para que possamos ser inabaláveis. E a cada vez que houver este conflito, que vença a Tua Palavra vivificada em nós. Ó Senhor, faze-nos como Daniel. Ajuda-nos a sermos firmes como ele foi. Mas sabemos que se cairmos, temos o perdão em Ti, em Cristo Jesus, trazido pela graça de Cristo, assim como beneficiou Davi. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Confiamos em Ti, esperamos em Ti para termos vitória em mais esse dia. São as bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos, nos entregando nas Tuas mãos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia de vitória para você.